Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, prazer, eu sou Thaís, tenho 28 anos, moro sozinha há 3 anos. E nesse canal eu compartilho um pouco sobre a vida morando sozinha, mas também sobre outros aspectos da vida acontecendo. Então, compartilho com vocês algumas receitas, alguns pensamentos que eu tive, minha vida com os meus amigos, com a minha família. E esse vídeo eu vim trazer o real motivo pelo qual eu vim morar sozinha. Eu acho que eu nunca falei muito abertamente. E eu pensando, refletindo sobre algumas coisas, decidi trazer aqui pra vocês. Eu me mudei no ano de 2023, no final de maio de 2023. Quem quer saber mais, tem vídeo lá no comecinho do canal, tem um pouco sobre essa tour, se mudando. E o que me fez decidir real morar sozinha? Eu sempre quis, assim, morar sozinha desde muito nova. Sempre pensei em morar sozinha. Mas foi um ciclo de coisas que foram acontecendo para que favorecesse esse meu desejo desde muito pequena. Desde pequena eu falava que quando eu fizesse 18 anos eu ia morar sozinha, eu ia morar com algum amigo, porque eu tinha essa vontade, essa necessidade pela independência. E o que foi fazendo eu entender que realmente daria certo? Vamos começar para vocês entenderem. Eu sou filha do meio dos meus pais, só que a minha estrutura familiar é um pouco bagunçada, vamos dizer assim. Aqui tem minha mãe e meu pai, eles se casaram, tiveram 2 filhos, 3 filhos juntos. Meu irmão Ale, minha irmã Gabi e eu, Thaís. Eu sou a caçula deles enquanto casal. Se separaram, tinha 4 anos. Aí minha mãe teve uma outra filha com meu padrasto, que é, sempre que eu falo minha irmã caçula, eu falo dela, que é a Júlia, que hoje já tem 20 anos. E mais pra frente, meu pai teve uma irmã teve uma filha com a minha madrasta, né? Que ela é a Emily. Eu não tenho muito vínculo com eles. Emily eu acho que tem 14 anos agora, mais ou menos isso. Então, eu sou dos meus pais, em conjunto eu sou a caçula, e do conjunto geral de irmãos, eu sou a do meio. Aí vocês entenderam mais ou menos já a bagunça, né? E meu padrasto veio morar com a gente quando eu ia fazer 8 anos. Aí com 9... Não, eu ia fazer 8 anos, aí a Julie nasceu. Eu tinha de 8 para 9. Isso. E meu padrasto é a pessoa mais incrível que eu conheço. Então, acho que eu já comentei dele aqui. Esses dias, um dos vlogs que eu gravei foi lá, aniversário da filha caçula dele. Aí vocês vão entender mais. Aí tá. Aí nessa estrutura toda, né, meus irmãos se casaram. Minha irmã morava no mesmo quintal, minha irmã que se casou com o esposo dela, que é meu cunhado. E meu irmão morava na mesma rua com a minha cunhada, que é a mãe dos meus sobrinhos. E nisso, ficou morando na casa meu padrasto, minha mãe, eu e minha irmã caçula, nós 4, né, no mesmo quintal que a minha irmã. Aí tá, a relação sempre foi muito boa, minha relação com o meu padrasto sempre foi muito boa, com minha mãe sempre foi muito boa. Só que no ano de 2016, eu estava fazendo parte de uma comunidade da Igreja Católica que estava me preparando para ir em missão em 2018. Então, já estava trazendo para minha mãe, que eu iria passar um ano ou mais em outro estado, em outro lugar, ou até outro país. E nisso foi trazendo essas coisas para ela. Em fevereiro de 2018, a gente estava tudo pronto para mudar para a casa de cima, que é a casa que vocês conhecem, que eu já mostrei alguns dias, que no vídeo anterior eu mostrei. A gente tinha preparado, aí tinha um quarto meu e da Ju, a casa estava perfeita. A gente estava se preparando para mudar. Minha mãe, tipo, na semana que a gente ia se mudar, minha mãe faleceu. Minha mãe adoeceu, adoeceu 3 dias, 2 dias depois ela faleceu. E nisso, eu já tinha certeza que eu ia em missão. Só que eu poderia escolher ir ou não, por conta desse momento de luto e muito mais. Só que eu tenho uma relação com Deus muito próxima, assim. E eu fui rezando e fui vendo que Deus, ele via
tanto eu quanto Deus via que era melhor eu ir em missão do que eu ficar. Se eu ficasse, hoje analisando, eu talvez entraria num buraco muito profundo, de depressão muito, muito, muito profundo mesmo. E talvez não estaria aqui, sabe, gente? Falando na real. Então eu fui em missão, fui morar em Minas. Morei em Minas, nesse lugar que eu morei em Minas, morei com várias outras mulheres, né? E tinha uns meninos que moravam na casa do lado, e a gente em missão. E nisso eu vivia muita... Eu sempre fui, desde pequenininha, muito livre. Minha mãe sempre criou a gente pro mundo mesmo. Então, desde os 14 anos eu ia pros médicos sozinha, pegava busão sozinha. Dos 12 eu ia, fazia curso, pegava ônibus para ir pro curso. Então eu sempre fui muito pra frente. E eu sempre trabalhei muito cedo. A primeira coisa que eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz, vamos dizer, foi cuidar compartilhado de uma criança com minha mãe. Porque eu era responsável por levar no ponto da perua, buscar, separar as refeições, isso eu tinha 11 anos. Então foi muito, muito cedo, assim, porque... Não por obrigação, minha mãe nunca me obrigou, mas eu sempre quis ter o meu dinheirinho. Então, sei lá, se eu ia ir no shopping com as minhas amigas, eu, por ver onde que eu nasci e ver a luta da minha mãe, eu me sentia muito constrangida de falar, mãe, me dá um dinheiro com um sorvete. Porque eu sabia o esforço que minha mãe fazia, sabe? Então, eu comecei a trabalhar muito, muito, muito cedo. E isso também ia fazendo com que eu quisesse ter mais independência, porque eu sempre fui uma pessoa... que eu sempre falei muito, mas eu gosto muito de ficar na minha. Então eu odiava que as pessoas sentassem na minha cama, que pegassem as minhas coisas, que invadissem o meu espaço. E pra mim a independência, ela trazia isso. Eu não precisava ficar me justificando e eu não ter ninguém entrando onde eu não queria. Então, aí fui missão, fui vendo, se eu dou conta de morar em outro estado, de resolver a minha vida, estando em um lugar que eu não conhecia ninguém, quem dirá estando no estado que eu nasci, no lugar que eu nasci. Aí foi que... Aí eu voltei de missão, fiquei quase 2 anos de missão, voltei. Quando minha mãe faleceu, a gente subiu pra casa de cima, então a casa de baixo, que eram 2, vagou uma, porque a outra minha irmã tava. E meu irmão com minha cunhada veio pra lá, que a gente falou pra eles virem pra lá. Tem uma outra casa que ainda tá em construção lá, depois eu posso contar tudo direitinho, mas não entrei em detalhes. E eu, meu padrasto e minha irmã subimos pra essa casa de cima. Então até eu ir em missão, foi aproximadamente 2 meses de diferença do falecimento da minha mãe para ir em missão, ficou morando meu padrasto, eu e a Júlia. Super tranquilo, super normal, porque pra mim meu padrasto é tipo meu pai mesmo. Aí passou, né, fui em missão, quando eu voltei pra mesma casa. Só que quando você sai de casa uma vez, você já não volta mais a mesma pessoa. Então eu comecei a me estranhar no ambiente. Eu comecei a não me sentir mais em casa, mas ainda estava bem, ainda estava tranquilo. Voltei para Minas de novo, aí fiquei em casa, sei lá, fiquei em São 2018, 19, 18 e 19, voltei no finalzinho de 19, fiquei uns 8 meses de 2020 morando com meu padrasto e minha irmã. Aí voltei para Minas para trabalhar. Fiquei mais 1 ano em Minas e voltei para São Paulo no finalzinho de 2021. E quando eu voltei, antes de eu voltar, meu padrasto já tinha começado a namorar com uma pessoa que eu não conhecia. Eu conheci uma outra que gostava dele, que a gente aprovava tudo, mas essa eu não conhecia. Então, quando eu voltei, que eu tava muito mudado, porque meu padrasto, ele tava se relacionando com uma pessoa que era muito oposto ao que era normal pra mim, pra minha irmã e pro meu padrasto. Tipo assim, a gente sempre foi de respeitar muito o sono do outro, a gente sempre foi, nós 3, né, de dormir cedo, porque meu padrasto acordava cedo, eu acordava cedo pra trabalhar, chegava tarde por conta da faculdade. Então tudo isso, quer dizer, 2022 eu entrei na faculdade, né, voltei no finalzinho de 2021, 2022 entrei na faculdade. Mas a minha rotina de sono sempre foi muito necessária, porque o meu sono é muito ruim desde criança. Aí começou estranhamento. Começou uns estranhamentos, porque minha
Minha não. A mulher do meu padrasto, né? A namorada do meu padrasto, ela tinha um filho. E a educação dele era totalmente oposta a nossas. E como eu falo, meu padrasto entrou na minha vida com 8 anos, então eu falo que quem interferiu muito na minha criação foi meu padrasto com minha mãe. Então era totalmente oposta em relação a barulho, em relação a hábitos alimentares, em relação a tudo. E eu gostava muito dos dois. Eu tenho uma boa relação com eles agora, né? Com a criança e com a namorada do meu padrasto. Só que eu já tinha voltado de missão, já não me reconhecendo tanto na casa. E isso começou a dar muitos conflitos internos comigo, porque eu, que nem eu falei, eu sou muito tagarela, mas eu tenho a necessidade do silêncio, do respeitar o espaço do outro. Então, eu e a Júlia, era assim, no momento que eu tava no quarto, ela ia pra sala ou pro quarto do pai dela, que a gente dividiu o mesmo quarto, né? Pra uma e a outra conseguir fazer reunião, falar com as amigas, ligar, ou simplesmente ficar em silêncio. A gente tem essa necessidade, a gente sempre teve, desde pequeno. E quando a namorada do meu padrasto começou a ir com muita frequência, ela dormia lá, ia pra lá com muita frequência. Como ela ficava muito na sala ou no quarto do meu padrasto, e às vezes meu padrasto nem tava, o clima começou a ficar muito ruim. Porque a Júlia já não se sentia mais confortável no quarto do pai dela. E eu falo assim, porque a Júlia e o pai dela sempre foi, tipo assim, muito grudado. Porque quando a Júlia nasceu, eu fiquei internada por quase 2 meses. Então, quem cuidou nos primeiros dias, assim, com muita frequência, os primeiros meses, né, que eu fui internada, a Júlia tinha 2 meses só, foi o pai dela e a minha irmã. Então, ela é muito apegada aos dois. Então, a Júlia sentiu muito no começo desse relacionamento. E como a Júlia não se sentia mais confortável nas outras partes da casa, acabou ficando eu e ela confinada no quarto. Então, eu saía, ia trabalhar, quando eu chegava, se era dia que eu não tinha faculdade, ficava nós duas enfurnadas no quarto, final de semana nós duas enfurnadas no quarto, e começou a ficar fazendo muito mal. E acontecia que meu padrasto, ele foi mudando um pouco o comportamento dele, e a relação dele comigo, com a Júlia, com a casa, com todo mundo, por conta que ele estava se adaptando com essa nova relação. Só que eu não queria me adaptar com essa relação, porque eu não queria, não estava pedindo por isso. Então eu lembrei, incomodados que se mude, incomodados que se mude, incomodados que se mude. No começo foi muito tenso. Foi muito tenso, assim, de eu decidir por quê. Meus irmãos, meus tios estavam falando, você não tem que sair de uma casa que é sua para morar em outro lugar. Isso foi um dilema que eu tive que trabalhar muito na terapia, porque eu falei, eu que tô incomodada. Porque, pra ela, adiantando, pra namorada do meu padrasto ir morar lá, a gente teve uma conversa muito aberta. E tinha decidido que a casa que tava em construção em cima seria pra eles. Eles iam morar em cima e eu e a Julia ia ficar embaixo. Só que isso foram passando meses e nada da obra andar, e nada da obra andar, e nada da obra andar. E meu nível de estresse aumentando, eu não conseguindo dormir, eu não tendo rendimento bom na faculdade. Meu trabalho na época era super tenso. Então eu passava estresse na faculdade, passava estresse no trabalho, passava estresse em casa. Acabava não conseguindo ir pra faculdade de tão cansada que eu tava. Minha vida estava disfuncional. Eu falei, gente, não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido. E aí, quando eu tô muito desconfortável no ambiente, que é com pessoas que eu gosto, eu prefiro sair enquanto as relações ainda estão boas. Aí eu fui me preparando pra morar sozinha. Fui me organizando, me preparando pra morar sozinha. Me organizando, me preparando pra morar sozinha. O ano de 2022 inteiro. Aí, de 2022 para 2023, eu fiz como se fosse um retiro, vamos dizer. Fui pro interior de São Paulo com uma amiga minha. A gente ficou quase um mês lá. Fiquei pensando e matutando, porque pra eu dar o passo de morar sozinha, eu precisava comprar umas coisas básicas, que mesmo com a organização, não era suficiente, porque eu tinha que fazer uma reserva financeira. Aí eu falei, vou ter que trancar a faculdade, porque o curso psicologia, eu acho que eu já comentei aqui, o curso psicologia é um curso muito caro pra minha realidade, né? Pra minha realidade é muito caro. Então, tive que trancar o curso ia trancar por um semestre só, pra eu conseguir me mudar, voltar pro curso, né?
Só que aconteceu, aí eu me mudei em maio de 2023 e ia voltar para a faculdade em julho. Só que aí não tinha turma pro período que eu tava. Não consegui voltar, então fiquei o ano de 2023 inteiro sem cursar a faculdade. E falo que foi essencial essa escolha, porque hoje eu estou na faculdade realmente muito melhor. Então, vamos dizer que um dos motivos principais foi para ter tranquilidade, para ter silêncio, para ter paz. As relações não estavam tão ruins, mas poderiam ficar piores, porque o que começou a acontecer? Qualquer coisa que acontecia na casa de errado, a culpa era minha. Qualquer coisa que acontecia da casa de errado, a culpa era minha. Mesmo a gente dividindo as contas, né? Porque eu sempre paguei coisa em casa. Primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu sempre paguei coisas em casa. Essa casa de cima que a gente morou mesmo, o piso foi eu todo que paguei. Então, eu sempre paguei coisa em casa, sempre assumi a conta. E quando morou nós três, né? Como era eu e meu padrasto que trabalhava só, depois a Júlia arrumou a jovem aprendiz, né? Então, a gente dividia as contas, né? Compra de mercado, tudo. Só que, tipo, eu não podia tomar tantos banhos, não podia ficar fazendo chapinha, não podia ficar fazendo bolo, não podia... Porque na cabeça do meu padrasto ele é muito, muito, muito econômico. Só que minha mãe era o equilíbrio, entendeu? Então minha mãe deixava eu fazer essas coisas. Aí eu falei, gente, não faz sentido, porque eu descanso fazendo banho, bolo. Eu fazia chapinha uma vez no nunca, tanto que eu acho que vocês só me viram de chapinha de vez em quando. E pra mim tava muito estressante, porque eu falei, como que eu não posso fazer um bolo? Como que eu não posso fazer isso? Como que eu não... E eu falei, gente, aí a pressão por não se sentir em casa foi aumentando. Eu falei, gente, eu preciso de um lar. Porque era só uma casa, tinham virado só uma casa. Eu falei, eu preciso de um lar. Minha irmã sofreu no começo, minha irmã caçula, porque ela tava passando por essa adaptação, né? Com o novo relacionamento do pai dela. Só que nesse momento eu tive que pensar só em mim. Só em mim. Porque não dava. E o que foi o ponto culminante, assim... Culminante, nem sei se é isso que fala assim. De eu me mudar. Meu padrasto e a namorada dele engravidaram. Ai, eu senti um caos, porque eu não lembro se ela foi morar lá antes dela engravidar, ou se foi... Eu não lembro qual o rolê que foi assim na minha cabeça. Eu falei, eu preciso sair antes da criança nascer. Porque se eu não tô aguentando os barulhos à noite de normais, como que eu vou aguentar choro de neném? Eu amo criança. Só que quando eu tô estressada, até com criança eu não tenho paciência. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo, eu não preciso viver isso. Eu trabalho, eu tô num emprego bom financeiramente, eu sei fazer tudo de casa, sei trocar gás, sei trocar fogão, sei trocar gás, sei montar a cama, sei desmontar, sei pôr porta, sei fazer muitas coisas. Então eu falei, vou apostar em mim. Então, a gravidez foi o pontapé, o chute na bunda, vamos dizer pra mim. Porque eu poderia ficar, não teria problema. Mas eu já não estava me sentindo em casa e comecei a perceber. Eu já não sou parte da família, eu já não sou família. Daí eu já sou uma agregada. Eu tô abrindo o coração, tá, gente? Tô falando abrindo o coração. E era isso que eu fui começando a sentir. Eu fui percebendo e sentindo isso. E foi a melhor escolha que eu fiz. Assim, não me arrependo, não me arrependo. Por que não me arrependo? Porque hoje a minha relação com todos eles... Naquela época estava estranha, mas hoje é maravilhosa. Esses dias mesmo, né? Esse mês. Final do mês passado foi aniversário de 3 anos da Manu, que é a filha deles. Eu fiz os docinhos, eu levei presente. Sempre que a Manu tá comigo, ela olha pra mim e tal, sei lá. E foi isso. O principal foi as relações, que hoje estão muito boas mesmo. E eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo só de não ter me planejado muito mais. Porque que nem vocês, quem chegou aqui no canal no começo, lembra que eu não me mudei com geladeira. Eu fiquei muito tempo gastando mais pra fazer comida
fresca, comprar comida pronta, que não precisasse armazenar na geladeira, porque eu não tinha geladeira. Essa geladeira aqui é de terceira mão, que eu ganhei era da minha mãe deu pro meu tio usou lá na mercearia, né, era da mercearia da minha mãe deu pro meu tio me deu. Então, e ela não é frost free, então tem todo um trabalho. Eu me mudei pra cá, as únicas coisas que eu comprei mesmo assim, nova, foi meu fogão e o meu armário de cozinha, que tem até vídeo aqui tentando montar, meu cunhado me ajudando. E isso, a cama eu trouxe a mesma cama que eu usava, aí aqui já tinha um guarda-roupa e algumas coisinhas, um guarda-roupa, um sofá, e eu acho que isso. E as outras coisas tudo foi ganhado, comprado de segunda mão. Mas o real motivo foi esse. Eu acho que eu nunca tinha falado tão abertamente. Quis trazer realmente para vocês me conhecerem melhor. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse processo, sobre qualquer coisa relacionada a morar sozinha, pode deixar aqui nos comentários que depois eu respondo vocês. Ou pelos próprios comentários, ou faço um vídeo respondendo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei, compartilha e te espero no próximo. Beijo, tchau!